Viva Voz, com Vera Magalhães. Estamos no ar com o Viva Voz, são 6h05, trazendo todas as atualizações sobre a situação no Rio Grande do Sul, que é o assunto que mobiliza o país nessa semana. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, também de novo aos ouvintes, todo o foco aí no Rio Grande do Sul, mas tem outras negociações rolando também no Congresso, né? Também, mas a gente já começa indo a Brasília, porque está na linha com a gente o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que vai nos dizer o que o governo federal tem feito nas últimas horas, além do que a gente já vem acompanhando, para fazer frente a essa tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Boa noite, ministro. Obrigada por dedicar uma parte do seu tempo, que eu sei que é precioso, aí para falar com os ouvintes da CBN. Vera, muito prazer falar com você. Quero cumprimentar também Carol. Boa noite. Tem sido uma luta, o governo está todo dedicado a isso. Né? Ministro, eu queria começar já ouvindo o senhor. Eu sei que o senhor vai dar um apanhado geral, mas eu vi que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está solicitando mais integrantes da Força Nacional. E como é uma questão atinente à sua pasta, queria que o senhor começasse por essa questão do destacamento de homens para ajudar lá no Estado. Nós estamos lá com todo o Comando do Sul, sob o comando do general Retz, estamos dedicados a isso. Evidentemente que não adianta botar gente demais sem ter uma operação específica. São muitos pontos a ser atacados, porque uma grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul ficaram ilhados, completamente ilhados. Nós estamos hoje, com a força das Forças Armadas, nós estamos na linha de frente, executando o serviço em torno de 3.500 homens. Mas no total, porque tem um pouco de base, tem um piloto, copiloto, mecânico, o sujeito que leva o barco, que nós estamos em torno de quase chegando a 15 mil homens. Eu já disse ao governador que nós estamos à disposição. O que for necessário, nós colocamos lá. Nós estamos, evidentemente, privilegiando os estados mais próximos, são soldados do Paraná, soldados de Santa Catarina, vamos levando assim à medida que for precisando. Mas olha, nós já fizemos 52 mil resgates, nós estamos com 16 aeronaves das Forças Armadas, né? Viaturas e equipamentos, nós estamos com 2.600 entre civis e militares. Embarcações, nós temos 243 embarcações. Está chegando lá na próximo sábado o porta-aviões da Marinha, aquele maior da América do Sul, que é o navio multipropósito. Ele está chegando ali no final, ali na finalzinho do Rio Grande do Sul, é onde as águas estão subindo lá agora, e nós estamos levando gente para lá e equipamento também. Ministro, a questão das doações. Dois hospitais de campanha lá, e amanhã devem chegar mais 3 hospitais de campanha. Certo. Estamos recebendo doações no Rio, em São Paulo, na base aérea e aqui em Minas. Pois é, eu queria saber justamente das doações, ministro. Tem muita fake news rolando, né? Acho que é importante a gente trazer a informação aí correta. Como é que as pessoas podem ajudar por intermédio das Forças Armadas a doar? Que tipo de doação? Onde entrega? Como é que está sendo esse trabalho? Que a gente está pedindo que sejam coisas não perecíveis, água, colchões, agasalhos, coisas que não sejam perecíveis. Agora, esse negócio das fake news, eu queria fazer um alerta para todo o Brasil que os bandidos, em vez de estarem preocupados em salvar vidas, eles estão querendo jogar um contra os outros, desmotivar os soldados, dizer que o Exército não está fazendo nada, que as Forças Armadas não estão contribuindo, estão aproveitando esse momento político, os radicais, para fazer política. Eu já disse, olha, vamos se juntar todo mundo para salvar vidas e depois nós voltamos cada um às suas trincheiras e voltamos para o combate político. Mas agora é uma operação humanitária, é ajudar um Estado que foi devastado por uma coisa nunca vista, maior catástrofe já houve no Rio Grande do Sul, e nós precisamos nos juntar. É isso que eu queria, Vera, Carol, aí, que você falando com seus ouvintes, fizesse uma campanha de motivação e cuidado com esses que querem se aproveitar desse momento crítico para jogar uns contra os outros. Ministro, tem alertas de que pode haver novas tempestades, ventos fortíssimos aí nos próximos dias atingindo o Rio Grande do Sul. O Exército, as demais forças estão mobilizados também para
possibilidade de a situação ainda ganhar mais camadas de agravamento? Não tem dúvida nenhuma, tem ameaça também de frio, né? Por isso que a partir de quarta-feira que vem nós vamos também ter frio. Nós vamos ter, Vera, um pós-chuvas, um pós-enchente gravíssimo, que são casas destruídas, hospitais. E eu estive lá, é uma coisa de partir o coração de você não acreditar que um Estado tenha chegado numa situação daquela. Como é que vai ser a atuação das Forças Armadas, ministro, justamente na reconstrução aí do Estado, né? Depois que passar esse primeiro momento mais urgente de resgate? Para as estradas e tudo mais. Nós vamos aguardar que nos sejam dados, vamos dizer assim, as nossas tarefas, evidentemente, não somos nós. Há um comando que está sendo capitaneado pela Casa Civil. Tem o ministro Paulo Pimenta, também ministro das Comunicações, por ser de lá do Rio Grande do Sul, tem ajudado muito nessa mobilização. O presidente está nessa linha de frente. No domingo nós estivemos lá com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente do STF, o presidente do TCU, para que todos vissem loco e para que eles possam, cada um na sua área, agilizar e desburocratizar as providências para que nós tenhamos agilidade. Só para a gente encerrar, ministro, a gente sabe que essas medidas todas são mais do que necessárias, que elas vão demandar ainda muito gasto e muito esforço logístico, mas existe toda uma parte de prevenção a esses desastres, porque as mudanças climáticas vieram para ficar e vão ser cada vez mais normais, enfim, cada vez mais frequentes. O governo está também atuando nessa frente de prevenção? A ministra Marina, que nos acompanhou no domingo, fomos 15 ministros dessa viagem do domingo, e ela disse que vai apresentar um plano de prevenção. O presidente até usou uma expressão: nós precisamos parar de correr das catástrofes e evitá-las. Por enquanto, a gente vive correndo, somos consequência das catástrofes e nós vamos começar a combatê-las. E o senhor acha que as Forças Armadas vão ter um papel também nessa parte de prevenção? Não tenha dúvida nenhuma, e nós estamos à disposição para servir a sociedade, que esse é o papel das Forças Armadas. Tá bom, eu agradeço ao senhor, sei que o senhor tem outra reunião, obrigada por ter falado com os ouvintes, e a gente volta a qualquer momento, caso haja novas informações a dar, vamos acionar o senhor de novo, combinado? Nós estamos à disposição aqui a qualquer hora que vocês precisarem. Obrigada. É isso, esse foi o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, trazendo, portanto, as atualizações a respeito dessa atuação conjunta das forças de segurança, das Forças Armadas e as demais forças de segurança no enfrentamento da tragédia do Rio Grande do Sul. O número de mortos voltou a subir, de desaparecidos também e desabrigados. E agora a gente vai a Brasília trazendo também um quadro mais amplo dessas medidas, porque está com a gente na ponta da linha a Isa Staciarini, que vai falar também a respeito disso que a Carol perguntou para o ministro, sobre como combater fake news, que vem no momento em que a gente não poderia imaginar que alguém se dedicaria a esse tipo de crime, porque é crime. Boa noite, Isa. Pois é, Vera, muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, já encaminhou um ofício à Polícia Federal e também à Advocacia Geral da União, pedindo essa investigação e responsabilização de quem divulga fake news nesse momento em que o Rio Grande do Sul é afetado com as enchentes. Agora, começando também pelo mais novo aqui, o governo prepara uma medida provisória para autorizar a Conab a fazer uma compra de 1 milhão de toneladas de arroz em razão das enchentes. Lembrando que o Estado concentra 70% da produção do alimento. Para tentar manter o abastecimento regular, o governo tenta encontrar uma forma de importar o alimento no mercado internacional. A ideia é que depois da medida provisória ser editada e regulamentada, a Conab faça um primeiro leilão de compra de 200 mil arroz já descascado e empacotado. Esses produtos vão servir especialmente para ser destinados às regiões norte e nordeste do país, além das periferias de cidades e pequenos mercados. Essa informação é do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que falou agora há pouco à imprensa. Ele disse que a compra vai ocorrer especialmente dos países que compõem o Mercosul, como Argentina, Uruguai, Paraguai e talvez
também da Bolívia, em razão desses países serem mais próximos aqui do Brasil e terem um custo menor. Ele ainda frisou que a medida não é concorrer com os produtores, mas sim evitar o desabastecimento e a especulação por causa do preço em relação às enchentes que atingem o estado. Neste momento, é para evitar especulação com o arroz que até os produtores já teriam para suprir a demanda nacional, mas tem dificuldade logística. E com a dificuldade logística para abastecer, vem a especulação. Então nós vamos, momentaneamente, evitar a especulação. Por isso, o primeiro lote deve ser de arroz já descascado e empacotado, para atender direto no supermercado. Fávaro disse que a compra de arroz dura até o momento em que o governo entender que o mercado está estabilizado e que não vai ser mais necessária a intervenção da Conab para garantir o abastecimento do alimento e frisou que se a medida for feita de forma rápida, pode ser que não haja aumento do preço do arroz para os consumidores finais. Vera e Carol. Izzy, sobre a ação do governo para investigar as fake news, hein? Pois é, hoje, mais cedo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou na reunião da sala de situação aqui no Palácio do Planalto que o Ministério da Justiça ia acionar a Polícia Federal para investigar e responsabilizar quem divulga fake news. Na ocasião, Carol e Vera, acabou vazando um áudio do ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, em que ele conversa com o interlocutor. Pimenta chega a usar um palavrão como represália a quem divulga conteúdo falso e diz ser necessário até mandar prender esses envolvidos. Voltar para prender os caras. Que mais cedo prendemos. Foi dado um depoimento do general. Não aguenta mais essa preocupado. Depois desse áudio vir à tona, Pimenta tentou explicar à imprensa, admitiu que de fato desabafou com o interlocutor, mas não quis revelar com quem ele conversava, embora a imprensa tenha insistido nessa pergunta. Inclusive, em outro momento do áudio, a pessoa que falava com Pimenta chega a se referir a bolsonaristas para atribuir a divulgação de fake news. Pimenta, depois, durante essa explicação à imprensa, afirmou que quem dissemina conteúdo falso faz parte de uma verdadeira indústria que possui, inclusive, a participação de parlamentares e influenciadores. Acho que é uma sacanagem. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, 4 dias sem dormir, pessoas colocando a vida em risco para salvar as pessoas. Enquanto isso, tem uma indústria de fake news alimentada por parlamentares, por influências, por pessoas que se dedicam a atrapalhar o esforço que está sendo feito para salvar vidas. Nós estamos numa guerra e essa guerra, nesse momento, tem como objetivo principal encontrar pessoas que ainda estão ilhadas. Quem age contra nós deve ser tratado como quinta coluna, que é essa palavra que a gente usa para os traidores em tempo de guerra. E quinta coluna tem que ser tratado como criminoso. E é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal, a AGU, pedindo que se abra uma investigação, se identifique os autores das fake news. Inclusive, esse ofício já foi encaminhado à Polícia Federal. Vera e Carol. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Entre essas fake news, tem muita desinformação quanto às doações. Tem aí gente aproveitando, como sempre, para dar golpe em cima da solidariedade nacional e aí encaminhando doações para lugares que não são os que chegam até a ponta. Enfim, uma situação bastante complicada, Carol. Situação bastante complicada e no Rio Grande do Sul tem uma força-tarefa também em relação a isso. A Polícia Civil está investigando porque é tão absurdo que se inventa de fake news, que estão exigindo a habilitação de condutor de jet ski, que as doações não estariam chegando porque não tem nota fiscal. Né? É tão bizarro, assim, não faz o menor sentido, mas aí talvez alguma pessoa que fosse fazer uma doação deixe de fazer porque já fica desconfiada. É uma situação muito absurda, né? Bastante absurda. E também aquela de que o governo do estado usaria as doações para economizar o dinheiro do próprio governo e usar o das pessoas para cumprir as suas obrigações. Não é nada disso, já foi tudo esclarecido. Doem e se informem pelos canais oficiais. A gente agora, aliás, vai atualizar como está a situação lá no estado, porque já são 95 os mortos. E quem vai falar com a gente é a repórter Maria Regina, direto de Porto Alegre. Boa noite, Maria. Quais são as suas informações?
Boa noite, Vera, quem nos acompanha. Olha, a gente segue atualizando, nesse momento, inclusive, há uma coletiva do governador Eduardo Leite em andamento, trazendo mais informações atualizadas a respeito dessa tragédia que atinge o Rio Grande do Sul e, inclusive, divulgado há pouco alguns dados, números pelo governador, de que no último levantamento da Defesa Civil há pelo menos 95 mortes confirmadas por conta desses eventos climáticos, das chuvas que atingiram o estado, de deslizamentos, né, mortes provocadas por toda essa questão climática. Já são 150 mil pessoas que estão abrigadas, que estão em pontos de abrigos espalhados por todo o estado. Também foi divulgado que há 401 municípios já que foram atingidos, né? Um número que segue sempre subindo, também muito elevado. E o governador Eduardo Leite vem anunciando também algumas questões relativas a auxílios por parte de iniciativas como, por exemplo, o envio imediato de R$200 milhões aos municípios atingidos, sendo 70 milhões para ações imediatas, 50 para o programa Volta por Cima, também recursos aos hospitais. Essas são demandas que vêm chegando e que estão aqui, os números mais completos agora são 50 milhões para o programa Volta por Cima, que beneficia 20 mil famílias, também há 10 milhões previstos para os hospitais atingidos, 40 milhões para a recuperação de estradas. Isso também tem sido um problema muito intenso aqui no estado, que perdeu as principais rotas de ligação nas rodovias estaduais e federais por conta de quedas de pontes, de situações que impedem esse trajeto pelas principais rotas no Rio Grande do Sul. E são, ao todo, R$200 milhões, então, em recursos que estão sendo anunciados para o enfrentamento da enchente. Em relação a Porto Alegre, a gente também tem aqui um dado de que há mais de 10 mil pessoas desabrigadas que estão, nesse momento, em cerca de 105 abrigos aqui na capital. O nível do Guaíba, ele segue elevado, né? Ele está em 5,23 metros, ele segue ainda numa medida bem elevada, né, levando em conta que a cota de inundação é em torno de 13 metros. A gente segue tendo problemas aqui na capital com a questão da falta de abastecimento, falta de água, há pontos também com falta de energia elétrica. E são situações que ainda vêm sendo enfrentadas aqui também na capital, assim como no interior do estado. A gente acompanha esse tipo de situação. Há uma correria imensa também, procura nos supermercados por produtos como água mineral ou outras mantimentos, filas e mais filas, né? Consumidores que ficam mais de hora nos estabelecimentos em busca, por exemplo, de água mineral, porque há também essa dificuldade de logística, até por conta desses bloqueios em estradas, de que esses produtos cheguem aos supermercados, de que sejam reabastecidos os estabelecimentos. Então, a situação ainda é muito preocupante por aqui. Na capital vem sendo tentado retomar esse abastecimento, mas ainda há muitos pontos, a maior parte, enfim, que ainda está sem água nesse momento. Então, situação realmente muito complicada por aqui no Rio Grande do Sul. Maria Regina, o governador fez um apelo também pela união aí de entes, né, da União e do governo para que cessem os confrontos políticos e que depois que a situação passar se restabeleçam aí as discussões, não foi isso? Desculpe, Vera, não consegui lhe escutar muito bem agora. É que o governador fez um apelo para que cessem as brigas políticas e que haja uma união entre justamente o governo federal e o governo estadual, como tem sido demonstrado, né, nos últimos dias. Exatamente. É um momento de união, né? A gente sabe que nessa hora tem que falar mais alto a união, e a gente vem percebendo muitas campanhas, a questão até de muitos voluntários nas ruas atuando, assim que as necessidades surgem por aqui, são divulgadas. Há uma solidariedade muito forte na comunidade. O governo do estado também reativou um canal de uma conta oficial do governo para utilização, por exemplo, para doações via Pix, para que sejam
auxiliadas as pessoas que mais necessitam, e realmente é uma hora em que essas quaisquer divergências políticas, elas precisam ficar afastadas, porque o momento é de ação, o momento é de ajudar quem mais necessita. E então, de fato, é um pedido que também vem sendo feito, né, para que nenhuma questão política desse tipo possa interferir nesse trabalho. Há muitas pessoas em situação ainda de urgência, há muitas pessoas ainda que não estão necessitando desse resgate, estão precisando do básico, que perderam tudo, que perderam casa, né, que perderam familiares. Então, realmente uma situação muito dramática, e essas questões políticas precisam ser ignoradas nesse momento para a gente ter a ação efetivamente acontecendo. Muito obrigada pelas suas informações, Maria Regina. Boa sorte para vocês aí no trabalho, que não está fácil. E a gente volta a acionar a reportagem de Porto Alegre ao longo da programação. Boa noite. É isso, gente. A gente vai fazer uma rápida interrupção, um rápido intervalo. Vai para o Repórter CBN e volta com informações de Brasília, porque tem aprovação do PDL, o projeto de decreto legislativo, lá no Congresso. Estamos de volta com Viva Voz, e o projeto de decreto legislativo que reconhece a calamidade no Rio Grande do Sul e, portanto, autoriza gastos fora da meta fiscal foi aprovado hoje no Senado, depois de ter sido aprovado na Câmara ontem. Quem traz as informações para a gente direto do Congresso é a Milena Teixeira. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, Vera, o plenário do Senado Federal acabou de aprovar de forma simbólica o PDL, o projeto de decreto legislativo que reconhece aí esse estado de calamidade pública no país para atendimento às cidades atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul. A proposta agora vai seguir para a promulgação. A gente lembra, Vera, que com essa aprovação, dinheiro para ajudar na reconstrução do estado e os gastos aí com benefícios e incentivos fiscais ficam de fora do limite da responsabilidade fiscal. Essas exceções só valem para ações referentes à calamidade pública. Dessa forma, o governo garante que a meta fiscal de 2024 será mantida, já que os gastos com socorro aos gaúchos vão ficar de fora das regras fiscais. Agora, Vera, ainda falando aí sobre as ações do Senado em relação à tragédia do Rio Grande do Sul, o líder do governo, Randolfo Rodrigues, diz que os parlamentares devem votar na sessão conjunta do Congresso Nacional, que está marcada aí para a próxima quinta-feira, um texto que prioriza o pagamento de emendas parlamentares destinadas pela bancada do Rio Grande do Sul. Esse trecho vai ser colocado na forma de uma emenda a um projeto que trata aí sobre outras obrigações orçamentárias e que, inclusive, já está na pauta da sessão. Vera e Carol. Ô, Milena, o ministro Alexandre Padilha tinha falado também da possibilidade de parlamentares de outros estados destinarem as suas emendas, uma parte das suas emendas, ao Rio Grande do Sul. Isso também vai ser votado nessa sessão conjunta? É um outro projeto? Como que vai ser feito isso? Então, o Randolfo Rodrigues ele falou um pouco sobre isso, ele disse que ele discutiu isso hoje com o presidente Pacheco, e ele disse que ele deve levar aí para o presidente Lula a proposta para que o sistema de destinação de emendas parlamentares seja aberto de forma excepcional para que deputados e senadores direcionem, todos os deputados, direcionem recursos para o Rio Grande do Sul. O que ele disse hoje, depois dessa reunião, Vera, é que ele vai levar essa demanda, que o Senado estava discutindo ali com o Pacheco, para o presidente Lula, para que isso aconteça. Vera. Milena, mudando de assunto, como é que ficou a votação do seguro do DPVAT, que era um projeto importante? Claro que foi tudo atropelado por essa situação no Rio Grande do Sul, mas como é que está? Então, o Senado deve começar a votar em instantes aí a votação desse projeto, de lei que recria o seguro DPVAT. Os senadores aprovaram hoje na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, em uma votação apertada. Essa proposta foram aí 15 votos favoráveis e 11 contrários à proposta. A gente lembra que esse projeto, que já passou pela Câmara, está na pauta de votação de hoje aqui do Senado. Agora sim, Carol, se a volta do seguro for aprovada pelo plenário, o Executivo deve receber um crédito antecipado de 15 bilhões de reais. E por que isso é importante? Por que o governo negociou aí essa questão da aprovação do DPVAT na semana
que vai ter a sessão conjunta do Congresso Nacional, porque parte desse montante vai ser utilizado na negociação sobre o veto de 5,6 bilhões de reais de emendas vetadas pelo presidente Lula. E a informação que a gente tem também aqui dos líderes, Carol, é que essa sessão conjunta ela está mantida para a próxima quinta-feira. A gente lembra que o presidente Lula aí são 32 vetos que vão ser analisados. Hoje, inclusive, o líder Randolph, ele falou sobre essa questão, ele disse que o governo conseguiu avançar nas negociações em relação às emendas, mas que algumas pautas, como, por exemplo, o PL das saidinhas, o governo ainda não vê nenhum tipo, vê, inclusive, né, até a possibilidade de derrota, mas que ele afirma é que o governo vai para o embate aí durante a sessão sobre essas pautas. Ele falou um pouco sobre isso, então daqui a pouco, né, os senadores vão começar a votar aqui o DPVAT. Essa pauta aí é importante para o governo, porque o governo recebe esse crédito antecipado de 15 bilhões de reais e esse montante pode ser utilizado aí na negociação do veto de 5,6 bilhões de reais. Agora, Carol e Vera, enquanto a gente fala sobre essas questões, essas ações aqui, né, que o Congresso, da mobilização do Congresso, aprovação do PDL, aqui na Câmara dos Deputados, hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele teve reunião com lideranças partidárias, mas para discutir outros temas. Um deles é essa questão da votação do projeto de lei que cria o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. A gente lembra que ontem, a gente até disse aqui na rádio, o deputado, né, o relator, incluiu no relatório final do texto um trecho que revoga a isenção de impostos para importações abaixo de $50. O parecer foi protocolado no último sábado. E segundo líderes partidários que participaram dessa reunião com Lira, o fim da isenção dos produtos importados de menor valor chegou inclusive a ser discutido na reunião de líderes. Pelo menos ali 3 líderes foram contra essa medida, mas a maioria aprovou a manutenção do trecho do projeto. E Lira disse o seguinte, ele se comprometeu a votar esse PL, mesmo sem acordo. A votação aqui na Câmara desse PL deve acontecer em instantes, então a gente tem aí, né, em meio a esse estado de calamidade, em meio aí ao Senado, a aprovação do PDL, a gente tem a Câmara também votando esse importante projeto. Ontem a gente já falou sobre isso aqui na rádio, né? Que tem aí esse ponto importante, tem esse trecho que revoga a isenção de impostos para importações. Isso é um ponto que é observado. Então, esse também aqui na Câmara hoje deve ser votado. Vera e Carol. Obrigada, Milena, pelas suas informações. E a gente continua em Brasília, porque a Samantha Klein tem informação que acabou de sair a respeito da suspensão do pagamento do regime especial da dívida do Rio Grande do Sul, em razão da calamidade também. Boa noite, Samantha. Oi, Vera, boa noite. E é uma informação bastante importante aí para o governo gaúcho nesse momento de crise sem precedentes, e os conselheiros do Ministério da Fazenda, do Tribunal de Contas da União e também do Estado, no Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, decidiram por unanimidade pela suspensão dos prazos aplicáveis ao regime de recuperação fiscal. Então, os prazos ficam suspensos pelo período de pelo menos 30 dias, podendo ser novamente postergados caso seja necessário. Essa medida, claro, ocorre em função do estado de calamidade pública causado pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Isso é um indicativo, portanto, de que o Estado não precisará fazer os pagamentos os pagamentos mensais da dívida da União. Vale lembrar que dentro do regime de recuperação fiscal, o Rio Grande do Sul fez uma negociação em que estende, portanto, esses pagamentos. O valor desse pagamento mensal está na ordem de 250 milhões de reais por mês, e a tendência é que haja uma suspensão até o final do ano. Agora, na coletiva de imprensa que o governador Eduardo Leite concedeu agora há pouquinho tempo, inclusive a repórter da Rádio Gaúcha, a Maria Regina, trouxe ali alguns dados a respeito das medidas que estão sendo anunciadas. O governador foi questionado também por um jornalista se foi aceito, portanto, a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul
com a União. E o governador disse que hoje conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e entende que essa medida deverá ser aceita, mas que tem todo esse trâmite. E esse primeiro passo foi dado agora, com essa decisão dos conselheiros, portanto, a respeito dos conselheiros de supervisão do regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. Vale lembrar que o Estado tem uma das maiores dívidas, portanto, com a União, aí unidos a outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, e a discussão para adesão ocorria ainda na época do governador Sartori. Isso lá em 2017, essas discussões já aconteciam com a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. O Rio Grande do Sul conseguiu ingressar, postergar esses pagamentos e teve uma diminuição do valor mensal, né, do serviço da dívida que tem que ser pago mensalmente. E agora o objetivo é não pagar nada, porque realmente é um valor imenso, e isso sem contar todas as outras medidas aí que serão tomadas, emendas parlamentares que devem chegar a pelo menos R$1 bilhão aí nos próximos meses. O Samantha, e tem discussão também sobre uma saída ali para o fim da desoneração da folha de pagamento, e o Rio Grande do Sul acaba sendo aí uma justificativa também dos setores que antes eram beneficiados pela desoneração, para que haja uma transição, pelo menos, para a reoneração, né? Isso, sem dúvida, é um tema bastante importante. Inclusive, a gente teve ontem à noite uma decisão da Receita Federal desobrigando as empresas, enfim, a fazerem esses pagamentos dos tributos pelos municípios atingidos pela calamidade pública lá no Rio Grande do Sul. Mas a questão da desoneração da folha, e é claro, aí isso também trata da folha dos funcionários. A gente tem diversas empresas lá no Rio Grande do Sul que paralisaram a sua produção, e a questão da desoneração seria mais uma forma de onerar, portanto, as companhias lá no Rio Grande do Sul. Mas em termos de país, a mobilização pela desoneração, ela está muito próxima aí de ser retomada a oneração da folha, ou seja, voltar a pagar a contribuição previdenciária sobre os valores dos funcionários, e os setores empresariais e os políticos no Congresso Nacional, é uma bancada bastante grande, a gente sabe disso, estão trabalhando para buscar uma alternativa à desoneração. O governo também ganha tempo com isso, mas sabe que vai ter de negociar. Portanto, algumas alternativas, Vera e Carol, é trazer essa reoneração de forma gradual. Uma das possibilidades discutidas aí com líderes do Congresso, são questões que já chegaram ao Ministério da Fazenda, é propor uma lei para adiar por 90 dias a reoneração da folha de pagamento das empresas, e outra, que é ainda a favorita dos setores beneficiados, é justamente suspender os pagamentos desses impostos e retomar somente em 2025 de forma escalonada. Preocupação, portanto, dos 17 setores desonerados é que a cobrança previdenciária da contribuição previdenciária está prevista já para o dia 20. Isso, inclusive, foi confirmado numa nota da Receita Federal. A gente vai lembrar que os efeitos da lei que estende o benefício da desoneração até 2027 foram suspensos por decisão do ministro do STF, Cristiano Zanin. E hoje também teve um movimento interessante, porque o senador Ângelo Coronel, ele conseguiu aprovar na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, uma solicitação, um requerimento pedindo para o Ministério da Fazenda fornecer dados da arrecadação previdenciária com as prefeituras entre os anos de 2022 e 2024. Então, o objetivo é justamente avaliar os efeitos dessa política de desoneração. Até porque foi ele que incluiu lá no relatório a desoneração da folha para os municípios de até 142 mil habitantes. Vera. Muito obrigada, Samantha, pelas suas informações. É isso, Carol. Eu acho que ainda vamos ter aí muitas medidas. O cofre vai continuar aberto, vai ter que continuar aberto. Ninguém tem a extensão do dano, ninguém sabe o que vai ser necessário em termos de recursos para reconstruir o Estado. Já tem senador e deputado falando em auxílio emergencial, e é o tipo de proposta a que o Lula não pode dizer não,
porque está na gênese ali do PT e do próprio governo dele, o Bolsa Família e outras formas de auxílio social. E a gente viu na pandemia que houve a necessidade de auxílio emergencial para quem perdeu tudo, para quem não podia trabalhar. Certamente vai ser aprovada alguma proposta nesse sentido também para o Rio Grande do Sul. A gente pode aguardar, porque isso são consideradas favas contadas. Já fazer mais uma rápida interrupção, mais um intervalo e volta já com o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e viu, Carol, enquanto o Congresso votava medidas importantes aí para fazer frente a uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul, uma série de parlamentares brasileiros preferiu participar de uma audiência numa comissão do Congresso americano para fazer de novo alegações de que a liberdade está sendo suprimida no Brasil, denunciar arbitrariedades por parte da justiça brasileira, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. E a audiência acabou transplantando para o Congresso americano a polarização brasileira, porque democratas e republicanos se puseram ali num debate acalorado a respeito da situação no Brasil, inclusive com democratas fazendo analogias entre as denúncias feitas pelos bolsonaristas com aquilo que é a estratégia do Donald Trump de desestabilizar a democracia norte-americana. Eles convidaram um professor brasileiro para contrapor as acusações dos congressistas brasileiros. Então, o Fábio de Sá e Silva assumiu essa função, inclusive falando tudo aquilo que pesa contra Jair Bolsonaro em termos de acusação de tentativas de golpe e outras incursões aí contra a democracia brasileira. E é isso, em vez de estar aqui votando a favor do Rio Grande do Sul, eles que cobram tanto as pessoas que não vão a shows, que as pessoas estão no show da Madonna, mas eles que têm obrigação de votar, são congressistas eleitos pelo povo, preferiram ir para os Estados Unidos fazer arruaça ideológica. Alguns nomes dessa lista aí, dessa caravana: Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Eduardo Girão, Felipe Barros e Gustavo Gayer. Deltan Dallagnol estava junto ali também, Rodrigo Constantino e Alan dos Santos, foragido da Justiça Brasileira desde 2021, né, Vera? Esses dois são influenciadores brasileiros que tiveram ali decisões contrárias por parte da Corte brasileira, mas o que me chama a atenção realmente é a presença... Alan dos Santos, que é um foragido do Brasil, ele tem medidas, inclusive, de prisão decretadas aqui no Brasil e não volta ao Brasil há bastante tempo, mas foi acolhido pelos deputados, pelos parlamentares brasileiros nessa comitiva, e os deputados que deveriam estar aqui votando porque tem uma calamidade em curso no país, né? Pois é, foram viajar e aí participar dessa audiência. Só para quem não acompanhou aí no detalhe, foi uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. Então, 4 convidados. De um lado, como você disse, tinha um professor brasileiro da Universidade de Oklahoma fazendo um contraponto aí aos bolsonaristas, mas 3 corroboraram essa tese de que haveria supostas violações de liberdade de expressão por autoridades brasileiras, muitos ataques ao ministro Alexandre de Moraes, né? Um ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, o CEO da rede social conservadora Rumble, Chris Pavlovski, e aquele jornalista americano, Michael Schellenberger, que foi quem divulgou os arquivos do Twitter relacionados ao Brasil. Também um monte de informações que depois a gente viu que não eram nada demais, né? Exatamente, um monte de ofício. E hoje saíram 2 pesquisas a respeito da popularidade do governo e do presidente Lula. Uma com boas notícias e outras com notícias menos alentadoras. A pesquisa da CNT é a que traz resultados mais preocupantes para o governo, porque ela é trimestral. Então, essa é a primeira que capta uma queda de popularidade do Lula que outros institutos já vinham apontando. Então, por essa pesquisa, 37,4% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom, ante 30% que o consideram ruim ou péssimo. O número de ótimo ou bom caiu 6 pontos percentuais desde janeiro. Também teve uma queda abrupta o número de pessoas que avaliam que as decisões do presidente são majoritariamente boas. Esse número era de 37% em janeiro e agora é de 29,5%. E as decisões majoritariamente ruins oscilaram para cima.
eram 25% antes e agora são 27,5%. Mas ainda é a maioria da população ouvida pela CNT que considera que o atual governo é melhor que o governo Bolsonaro. Para 43% dos ouvidos ele é melhor, para 32% ele é pior. Tem um dado que chama muito atenção e mostra onde o governo pode ter escorregado aí nas últimas semanas, porque 77,4% dos entrevistados dizem ser contra a saidinha de presos, que o governo vetou um pequeno dispositivo da lei que proíbe. A outra pesquisa do Atlas Intel, um instituto que faz pesquisas online, tem sido considerado aí um medidor eficiente, porque pega as tendências antes dos demais, já começa a apontar uma leve recuperação do governo. Então, essa pesquisa ela é feita em intervalos mais curtos, a última foi em março, e agora aumentou o número de aprovação do presidente. Era 47% em março que aprovavam e agora é 50,8% o número dos que aprovam. E a desaprovação está em 45%, é só uma oscilação dentro da margem de erro em relação aos 46% que havia em março. Então, um copo meio cheio e outro meio vazio aí para o governo nessas análises. A gente sabe que Lula e a administração vinham empenhados em recuperar essa popularidade e que esse esforço fez uma pausa agora diante da necessidade de fazer uma orquestração com os demais poderes e com o governo do Rio Grande do Sul para responder à tragédia no Rio Grande do Sul. Mas, se bem efetuada e se houver realmente uma coordenação eficaz de esforços, isso também pode ser um fator a recuperar a avaliação do presidente, se acharem que ele teve aí um ímpeto bem sucedido em socorrer uma tragédia. Carol. É isso, amanhã sai a Quest, vamos ver em que linha que se vem em linha aí com essas outras pesquisas também, né, Vera? Exatamente, a gente vai medindo o pulso aqui das pesquisas, porque isso dita muitas das decisões que a gente analisa aqui no Viva Voz, vindas de Brasília e de outras frentes. Obrigada por hoje, Carol. Amanhã a gente tem mais Viva Voz aqui. Um beijo, Vera. Boa noite para você. Até mais. Boa noite.